Está aqui deste lado uma grande comoção neste meu coração, muito ativado, muito pulsante. Não sei se também sentem esta forte energia. Bem-vindos todos os que estão a chegar, bem-vindos todos os que estão presentes e também todos os que nos vão acompanhar a posteriori pela gravação. Bom, e dizia-vos, é com uma comoção enorme que me sento aqui e que sinto o que se passa aqui dentro deste meu coração. Estamos num momento muito mágico. Todos os momentos são mágicos, nós não olhamos para eles da mesma forma. Podemos dizer que uns são mais mágicos que outros, ou uns têm indicadores mais expressivos dessa magia e que nos permitem dizer que são mais mágicos. Mas efetivamente a vida é abençoada e mágica e nós estamos em tempos muito auspiciosos, muito trabalhosos, muito importantes para a nossa caminhada e para a nossa jornada, assim possamos nós passar a mensagem e ativar esta energia dentro de nós. Então, para início de conversa, antes de mapas e coisas desse género, vamos sintonizar-nos. Primeiro vou tirar o som completamente aqui ao meu telefone, antes que sejamos interrompidos. E queria convidar-vos a podermos verbalizar a grande invocação como intenção maior deste nosso encontro, deste nosso momento, desta nossa lua cheia, que já vou dizer tudo, quando acontece e como acontece e com que proposta nos chega. Mas antes vamos, se assim o sentirem e quiserem juntar-se a mim neste movimento, vamos trazer estas palavras à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma grupal, à nossa humanidade, ao nosso sistema solar e a todos quantos precisamos de recordar e reconectar com com esta energia, com esta frequência, com esta sabedoria. Convido-nos então a respirar um pouco, trazendo o ar de forma suave, mas firme, à totalidade do nosso corpo, das nossas células, trazendo a presença da nossa energia na sua expressão máxima, na sua expressão plena. E acendemos estas palavras no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito e no éter, e fazemos com que reverberem por toda a infinitude deste nosso universo. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que Cristo retorna à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça humana, que se cumpra o plano de amor e luz e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim é, assim é, assim é. Muito grata pela vossa união neste momento de intenção e de verbalização. Bom, queridos, o que dizer?
Bom, vou partilhar o mapa connosco para começarmos a olhar para ele, para começarmos a poder deslindar um pouco do que estamos a fazer nesta lua cheia. Antes, talvez, eu estou aqui no fim da lista, só um bocadinho, vocês devem estar a ver num instantinho. Ok, ok. Creio que estamos a começar a mover-nos antes de abrir. Precisamos trazer para reflexão algo. Vou-vos perguntar só se conseguem. Eu deixei de vos ver, não sei porquê, não sei para onde vocês foram. Espero que não para longe. Ok, já vos vejo de novo. Preciso só que me confirmem que está ok, que estão a visualizar o mapa. Sim, ok, obrigada. E estava a dizer que antes de me pôr a tecer sobre a lua cheia, nós precisamos de olhar para este momento que está aberto na nossa tela, que foi o dia 21 de setembro, desculpem, está para aqui qualquer coisa em atualização, foi o dia 21 de setembro, onde nós tivemos a lua nova que corresponde ao início deste ciclo lunar. Este dia 21 de setembro foi algo especial, se podemos assim dizer, porque aconteceu na antecedência do equinócio, o que quer dizer que esta lua nova deu-se no finzinho do signo de Virgem, como nós podemos ver aqui no grau 29. Foi um dia de eclipse, ou seja, nós estamos a viver os ecos e a reverberação desse momento, desse eclipse, dessa lua nova. E magicamente também nesse dia, e falei-vos bastante disto na partilha que fiz da lua nova, temos Marte no último grau e quase nos últimos minutos de balança, prestes a entrar em Escorpião, que aconteceu pouco tempo depois. E sempre que temos, bom, eclipses, temos inícios, vamos dizer, inícios dos fins, temos algo que se apaga e se dilui, desfaz, desintegra. Nós dizemos aproximadamente durante os 6 meses seguintes, porque efetivamente é o tempo, vamos dizer que a Lua demora a voltar ao seu ponto oposto, ou que o ciclo de certa forma se complementa, se fecha. Então, durante 6 meses aproximadamente, nós estamos nestes processos, vamos dizer, de dissolução ou de finitude daquilo que já foi, daquilo que já cumpriu o seu propósito e daquilo que de certa forma está a precisar de ser liberto para que o novo, ao passo que libertamos o que já foi, o novo começa a tomar lugar e começa a tomar expressão. É uma transição. Falámos, creio que até desta expressão, desta palavra. E quando pensamos nestes graus últimos, os 29, o 29 onde estava o Marte, o 29 onde se deu a Lua Nova, etc., nós pensamos novamente em finalizações. Agora estou à procura do nosso momento de Lua Cheia. Este momento de Lua Cheia acontece amanhã, durante a madrugada, agora já posso pôr grande, que é para a gente ver isto bem, ok? Durante a madrugada será às 4. Ok, aqui, onde é que ela está? Onde é que ela está? Ok, está mais para baixo. Eu já minimizo. Será às 4h47 da manhã, desta manhã, hora de Lisboa, ok? E de certa maneira, precisei de começar ali pela Lua Nova para trazer algumas reflexões. O que aconteceu foi que nós tivemos entre 23 de agosto, creio eu, ou coisa que o valha, e 21 de setembro, duas luas novas que aconteceram em Virgem. Este é um fator que não se repete todos os meses, ou seja, que vai acontecendo à medida que nós vamos observando estes ciclos, vemos que normalmente 2 anos e qualquer coisa, cerca de 3 anos, acontece esta repetição de luas novas no signo, no mesmo signo, o que nos posiciona numa observação de que houve uma lua nova no início de Virgem, houve uma lua nova no final de Virgem. A partir daqui, o que acontece? Como a lua nova aconteceu ainda no final de Virgem, em 21 de setembro, e agora, passados 15 dias, nós estamos a vivenciar, vamos dizer, a lua cheia respeitante a esse ciclo,
Não sei porque deixei de vos ver outra vez, não faz mal. Ok, já estou a ver, já estou a ver. Ahm, então, de certa forma, nós estamos numa fase em que as luas novas vão estar a acontecer nos fins do signo, ao passo que do signo anterior, ao passo que a lua cheia acontece depois já no signo certo. Ou seja, como tivemos a lua nova no dia antes do Sol ingressar em Balança, esta suposta lua nova era a lua nova do ciclo de Balança. No entanto, aconteceu ainda no final de Virgem. Então, nós estamos a ter uma lua cheia de algo que começa no finzinho de Virgem e cuja lua nova correspondente vai acontecer no final de Escorpião. Então é como se nós tivéssemos invertido o ciclo lunar. Eu não sei se consigo expressar bem o que estou a querer transmitir. Vamos dizer que nós estamos a ter a objetividade sobre o signo, sobre a qualidade do zodíaco que está a ser iluminada para nós, que está a ser trazida à nossa consciência. Já trago um bocadinho do que são estas luas cheias. E só depois desta clarificação, vamos dizer, sobre o velho ciclo, é que nós temos a possibilidade de um novo início, de um novo olhar sobre a questão. Então, é o caso, de certa maneira, desta lua cheia, não desta lua cheia, da lua nova que vai acontecer depois daqui a 15 dias, que vai acontecer novamente a 28 de Escorpião, e a seguinte que vai acontecer novamente ao redor do grau 28 de Sagitário. Durante um tempo vamos ter luas cheias a acontecer no signo correspondente àquele mês, mas cuja lua nova aconteceu nos fins do signo anterior. Este processo traz-me a percepção, a compreensão, vamos dizer, o pensar que, de certo modo, nós estamos a ter que olhar para trás, olhar para aquilo que conhecemos até então, ok? Olhar para a possibilidade de integrar a proposta daquilo que esteve a ser experienciado e vivido, daquela qualidade de zodiacal ao longo dos nossos ciclos anteriores, como proposta e possibilidade de nós, vivido este processo de clarificação, vivido este momento de clarificação, podermos semear algo de novo com as mesmas energias a partir de um lugar diferente, de uma consciência diferente. Desculpem, vou só tirar isto de zoom para ver se eu consigo corrigir, não sei porque é que hoje me está a acontecer isto, mas pronto, vocês fogem-me e eu tenho receio de que alguma coisa, vocês fogem-me, olha lá, que giro que é, não é? Numa lua cheia de balança, vocês fogem e eu fico aqui a papaguear sozinha, sem saber se me estão a receber bem desse lado. Bom, é engraçado, é giro de observar. Então, posto isto, algumas outras reflexões curiosas. Na lua nova passada tínhamos Marte a sair de Balança, o signo dos equilíbrios, o signo da proporção, o signo da diplomacia, o signo da capacidade de nós observarmos de igual forma, com justiça, com equinanimidade, com a proporcionalidade, ambas as partes, de forma a que nós possamos reintegrar todo o ciclo solar que aconteceu no dia seguinte àquela lua nova de 21 de setembro e está agora no auge, no meio do signo, do ciclo, e no meio do signo, efetivamente, o Sol está a 14 de Balança, está a trazer-nos clarificação, oportunidade de iluminar estas dinâmicas, oportunidade de refletir sobre estas dinâmicas, que eu já vou apontar a seguir, e curiosamente, então, no instante seguinte, na lua nova, Marte ingressou em Escorpião. Neste instante de lua cheia, onde nós estamos neste auge do signo de Balança de Carneiro e Carneiro, no qual efetivamente, tecnicamente, ainda não tivemos uma lua nova, estamos a ter então a lua cheia e no dia 21 de outubro vamos ter a lua nova de Balança e não a de Escorpião, porque o Sol aí ainda estará em Balança. Ok? Então nós estamos a ter a possibilidade de olhar para tudo isto, de
ter frente a frente com as qualidades que estão a ser espelhadas para nós. Balança é o signo dos espelhos, já trago com mais clareza, para que nós nos possamos reposicionar e semear a partir do novo lugar. Curiosamente, hoje Mercúrio, hoje, nos próximos momentos, até à lua nova, à lua cheia, quando estivermos na lua cheia, às 4h47 da manhã, Mercúrio já terá entrado em Escorpião. Ou seja, neste momento em que falamos, provavelmente ele ainda está nos últimos grauzinhos, deixem ver se eu consigo pôr, nos últimos grauzinhos de balança. Cá ando eu com os separadores às voltas, não aqui, deixem ver se eu consigo. Ok, então vamos lá espreitar. Ai, desculpem, só estou a fazer disparates hoje. Não, efetivamente, já temos, creio eu, sim, já temos Mercúrio a 0 graus e 6 minutos de Escorpião, cá ele já transitou, foi nestas horas agora últimas do dia, e temos, como veem, o Sol a 13 graus de Balança e a Lua a 8 de Carneiro. Então até amanhã, às 4h47 da manhã, a Lua vai andar, vamos dizer, os graus necessários para se pôr frente a frente com o Sol. Agora trago algumas considerações sobre Lua cheia. Lua cheia é sempre um momento, e aqui há sempre uma coisa curiosa, vocês podem ficar um tanto confusos, porque nos lugares vão encontrar que é lua cheia de Carneiro, noutros lugares vão encontrar que é lua cheia de Balança, e parece que ninguém se entende. Eu volto a partilhar a minha visão. O Sol está a iluminar a partir de Balança, ok? O Sol vai estar a 14 graus, a Lua a 14 de Carneiro, o Sol a 14 de Balança. Efetivamente, é a partir do luminar Sol que a luz é projetada e recebida pela Lua. Então a Lua está cheia com a luz que nos chega através de Balança, no meu entender. Então eu vou sempre tentar expressar-me desta maneira. É uma Lua cheia de Balança que acontece porque a Lua está em Carneiro a receber a projeção, a receber a luz que é projetada pelo Sol a partir de Balança. Então continuo a dizer, para mim este é o ciclo da Lua cheia de Balança, com a luz de Balança, mas efetivamente a lua está em Carneiro, então tentem, por favor, compreender, de forma a que não vos faça confusão, que uns de nós acabem por dizer que é a lua de Carneiro e outros que é a lua de Balança, ok? A lua efetivamente está em Carneiro e o Sol está em Balança. O que acontece? Então, sempre que temos uma lua cheia, nós temos, vamos dizer, a qualidade solar, que para a astrologia tem uma qualidade de vitalidade, semente, vida que nos chega através dos raios da luz solar, através do calor do Sol. Esta vitalidade é projetada e a Lua, como é um satélite da Terra que não tem luz própria, vamos dizer que é um vazio que espelha aquilo que recebe, a Lua então vai se posicionar frente ao Sol e devolver-nos essa luz que está a ser iluminada através de Balança. Nós sempre que temos uma lua cheia temos um momento de clareza, não é difícil, ou temos um momento de iluminação, não é difícil perceber isto, se nós imaginarmos que quando saímos, por exemplo, à rua, numa noite de lua cheia, quando nós saímos à rua, nós vemos com clareza aquilo que está a ser iluminado pela lua, não é? É mais fácil caminhar no escuro, é mais fácil ver as coisas durante a noite, é mais fácil... durante a lua nova não temos luz, não é? Não há luz do Sol projetada na superfície da Lua e nós não a vemos. Então, não é difícil percebermos que o momento de lua cheia é um momento, vamos dizer, de clarificação, de iluminação, de auge sobre o ciclo que se iniciou há 15 dias atrás, neste caso, ou em qualquer lua nova. Então, este ciclo que iniciou há 15 dias atrás, por isso eu reportei para lá, é de extrema importância, porque nós estamos a ter a possibilidade de nos posicionarmos particularmente, eu vou ousar dizer, em relação às nossas relações, porque Balança é um signo de relação, porque Balança nos traz as dinâmicas de relação. E
particularmente em relação àquilo que nos faz sofrer, àquilo que de certa forma nos traz dificuldade de dançar. Eu usei a expressão naquilo que vos escrevi, dificuldade de dançar com a vida ou com os outros da nossa vida. E de certa forma estamos a ter a oportunidade, porque lá atrás começámos em Virgem, com um Marte prestes a ingressar em Escorpião, com um Mercúrio acabado de ingressar em Balança, com uma Vênus em Virgem, nós estamos a ter a oportunidade de nos despedirmos efetivamente de uma forma de relação com a vida ou de relação com os outros, ou de, vou ousar dizer, libertar-nos da consciência que tivemos até ontem ou até hoje, daquilo que são as relações e podermos abrir a um novo nível daquilo que é representado efetivamente pelas relações. Então, quando penso nisto tudo, penso que nós estamos a ter a oportunidade inadiável de olhar para tudo e faço uma adenda, um parênteses, aqui um acrescento. Efetivamente, tudo o que encontramos quando abrimos os olhos ou quando nos dirigimos para a vida, para o exterior de nós próprios, com qualquer movimento, com qualquer ação, com qualquer pensamento, com qualquer interação com o exterior, tudo isso é relação, ok? Tudo isso é movimento relacional, ok? Penso nomeadamente na reflexão que já vos trouxe aqui noutras circunstâncias, de que sem, efetivamente, sem a ação de Mercúrio, que é, vamos dizer, o agente, o Deus que nos permite veicular mensagem e comunicar com a vida e com o mundo à nossa volta, nós viveríamos numa espécie de autismo que nos impediria de entrar em verdadeira comunhão com o que está ao nosso redor. Então, quando pensamos em Balança, quando pensamos nesta lua cheia, quando pensamos que Mercúrio acabou de chegar a Escorpião, temos indicadores muito claros de que nós estamos perante um momento em que aquilo que é a nossa compreensão, mente, Mercúrio, aquilo que é a nossa capacidade de entender e compreender a verdadeira natureza das relações, está prestes a poder vivenciar um processo alquímico, um processo de transformação, um processo. O que é que eu quero dizer com um processo alquímico? Alquimia era a ciência, não sei se posso dizer assim, nem sei situá-la temporalmente, mas era a arte de transformar, ou a tentativa de transformar o chumbo em ouro. Sendo que no processo de evolução de consciência, de evolução, no processo de evolução, no nosso processo de evolução, esta alquimia a que eu me refiro é a arte de nós mergulharmos dentro de nós próprios, identificarmos as sombras em nós, identificarmos, eu não quero dizer as falhas, identificarmos aquilo que está oculto e na raiz dos problemas e das questões que encontramos pela frente, especialmente neste foco das nossas relações, e podermos trazer luz às sombras, podermos transformar o que é escuro em luminoso, podermos resgatar o que está rejeitado para debaixo do tapete, para dentro do alçapão, oculto em nós, inconsciente em nós, e podermos fazer este processo de trazer luz às nossas trevas ou de trazer o ouro ao nosso chumbo ou fazer ouro com o nosso chumbo. Este ouro equiparado então à capacidade de nos tornarmos mais conscientes, mais amorosos, mais presentes e de vermos mais de nós próprios, porque efetivamente, queridos, para que servem as nossas relações? O que é verdadeiramente uma relação? E preciso começar agora a iluminar os dois atores principais, os dois palcos principais desta lunação,
Carneiro, o primeiro signo do zodíaco, Balança, o sétimo signo do zodíaco. Carneiro surge como o primeiro impulso para a vida. Tudo o que é carneiro em nós, nos nossos mapas, planetas em carneiros, aspectos, pontos angulares do nosso mapa em carneiro, mas principalmente planetas lá dentro, precisam de se expressar através deste input, que é este impulso para a vida a que eu estou a atribuir como expressão à energia de carneiro. Carneiro é regido por Marte, é um signo que nos impulsiona para a vida, para fora, para a ação, sempre nos pede coragem para ser, implicitamente e diretamente também pede-nos que nós tenhamos a coragem de nos reconhecermos como uma unidade de vida separada aparentemente, ponho aqui, ok? Separada dos outros aparentemente, singular, sem par, sem paralelo, sem expressão equiparada. Então, carneiro é tudo isto, é toda a necessidade de nós nos conhecermos como uma unidade de vida inteira em si própria, plena, presente, autónoma, consciente, corajosa e que se afirma não perante os outros, mas perante si próprio, pela força da vida, pela força do existir. Quando carneiro não está a ser vivido como esta conquista do direito a ser quem sou, esta conquista da minha individualidade, esta conquista do meu processo de individuação, esta conquista de existir como uma unidade de vida sobre os meus próprios pés, sobre o meu próprio corpo, a partir da minha própria plenitude de ser, integridade, inteireza. Quando eu não me conheço como um inteiro, eu vou correr esta metade do zodíaco toda até chegar à balança como uma boca faminta, como diz o meu querido irmão Nuno, como alguém cheio de fome, fome de mim mesmo, fome de mim próprio. E aí surge balança, porque nós quando saímos para o mundo, quando saímos para fora, quando saímos de dentro de nós próprios para fora, nós encontramos o outro, não é? Encontramos outros carneiros, encontramos outro, e eu não estou a falar das pessoas do signo de carneiro, vocês já me conhecem, estou a falar de uma qualidade de energia. Então nós quando saímos para o mundo, naturalmente, inevitavelmente, temos outros. Outros que são, no fundo, uma extensão de nós próprios. Se podemos dizer assim, e que acredito que muitas das vezes não compreendamos isto, mas eu vou tentar clarificar o mais que consigo e posso. Então encontramos o outro, e o outro é um carneiro também, porque é uma unidade de vida em si próprio, só não sabemos se é um carneiro que se conhece como uma unidade de vida plena, ou se é um carneiro que também anda com fome, não é? Com fome de si próprio, com fome de se encontrar a si mesmo. E de certa forma, quando dois carneiros com fome se encontram e se relacionam, isto não vai dar uma relação justa, amorosa, equilibrada, pacífica, proporcional, não é? Isto vai dar, provavelmente, oportunidade de nós vermos espelhado no outro, porque é isso que é a balança, é o espelho que a vida e que o outro nos devolve das nossas zonas cegas. Então, provavelmente nós vamos ver espelhado no outro a nossa própria fome, espelhado no outro o nosso próprio vazio da unidade de vida que somos, o vazio do conhecimento, de termos essa compreensão sobre nós próprios, a fome que temos de nós próprios. Então o outro vai nos espelhar não aquilo que nos preenche e que nós tanto queríamos encontrar numa relação, mas aquilo que efetivamente nos devolve às nossas fomes, às nossas carências, aos nossos vazios, à nossa solidão existencial. Porque não dá para não viver em solidão existencial se não estamos inteiros na nossa vida. Se estamos partidos na nossa existência, nós vamos viver
numa espécie de solidão existencial, porque não fizemos aquilo que balança representa, que é o casamento dentro de nós próprios, o casamento da alma com o corpo, ou com do espírito e da alma. Bom, como queiram, as palavras são sempre parcas e poucas e imperfeitas, porque não fizemos o casamento, vou dizer desta forma para me entenderem, das nossas polaridades, porque não casamos a Vênus com o Marte, porque não casamos o masculino com o feminino, porque não casamos o espírito com a alma, porque não casamos o Sol com a Lua, porque não casamos as nossas polaridades. Então, balança é o signo onde nós temos a oportunidade de casar dentro de nós. Quando eu digo casar, o que é casar? É trazer a presença plena de ambas as partes como uma completude, como uma plenitude, como uma fusão, como um movimento de proporcionalidade exímia, impecável, ok? Sem oscilação. Então, se ainda há partes de nós que não estão presentes dentro de nós, se ainda a nossa alma grita pela nossa presença, ou se ainda o nosso corpo não está bem aterrado na terra e nós não estamos bem firmes sobre os nossos pés, não tem como nós vivermos esta plenitude e não vivermos em fome. Então, balança representa o processo de nós descobrirmos a nossa complementaridade interna, o nosso par de opostos complementares internos, a nossa de nós, não me vêm as palavras que precisava e que quero, de nós descobrirmos e encontrarmos dentro de nós espaço para o nosso masculino e para o nosso feminino, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser físico e para o nosso ser não físico, para o nosso Marte e para a nossa Vênus. Então, o que acontece na grande maioria das vezes quando pensamos em relações e que nós temos grande parte das vezes na nossa própria experiência, não é? Um vazio de nós próprios que nos permite caminhar em busca, é como se andássemos à procura de, como é que é? À procura do segredo da vida, à procura do entendimento da vida, à procura da sabedoria, à procura do espírito, de cidade sagrada em cidade sagrada, desconhecendo completamente que ele sempre esteve e habitou dentro de nós próprios. Então, isto traz-me, e já usei a palavra 2 ou 3 vezes, vazio, e quando eu digo vazio, os meus olhos olham para a lua, porque a lua efetivamente é o vazio. A lua é o que dá forma, mas dá forma àquilo que recebe algures do espaço, algures do céu e, na nossa experiência, do sol, não é? A lua dá expressão àquilo que recebe, ela não tem qualidade própria para lhe dar, para acrescentar. A lua efetivamente forma, dá corpo, magnetiza, materializa, mas materializa com os materiais de Deus, materializa com a luz do sol, materializa com a consciência que nos é passada pelo que é representado pelo Sol. Então a Lua em si própria é o vazio. O vazio que podemos dizer, sussurra-me aqui uma memória da voz da Maria Flávia de Monsaraz, que dizia que a Lua é o vazio da alma, ok? Então o que nós andamos à procura no mundo é da complementaridade, é do sentirmos-nos completos, plenos, inteiros, íntegros, e procuramos isso fora de nós. Nos relacionamentos, nas pessoas da nossa vida, nos trabalhos, nos estudos, em todo o lugar, menos dentro de nós. Então nós estamos numa lua cheia, ou vamos estar daqui a umas horas, já estamos, ela já deve estar linda nos céus, e de certa forma estamos a olhar para ela aqui de forma simbólica, vocês ainda podem fugir até à janela, eu espreito-a mais daqui a bocado. E de certa forma temos uma lua em carneiro,
que diz que, de certa maneira, eu vou usar ser muito. Ter palas nos olhos e ser muito estreita no que vou dizer, mas de certa forma aponta-nos que aquilo que nos falta para termos corretas relações e relações de equilíbrio é o vazio de nós próprios, é o vazio da nossa individuação, é o vazio de sermos plenos, é o vazio de sermos conscientes na nossa inteireza. Okay? E estou a ser assim muito estreita para tornar isto muito claro, muito claro. Digo isto por duas razões. Primeiro, porque é o que me está a surgir como intuição, e depois porque efetivamente nós estamos com o Sol e a Lua do lado oposto, mas particularmente o Sol, que é o dador da luz da consciência e que representa o processo de iluminação que está a ter lugar para nós. Estamos com o Sol a acontecer no meio, praticamente a meio, 15 seria o meio dos 30 graus de zodíaco, de signo. Cada signo tem está estipulado para ter 30 graus exatamente, ok? E estamos com um Sol a 14,8 de balança, este Sol praticamente a meio caminho do signo. Então, é uma lua cheia que nos fala de proporcionalidade e de, vamos dizer, um aspecto de oposição, 180 graus, estamos exatamente em rigor a meio do ciclo, estamos exatamente distantes o máximo que podemos daquilo para onde estamos a olhar. O Sol está exatamente no meio do signo de Balança, a Lua está exatamente no meio do signo de Carneiro, e estamos a olhar para uma Lua cheia que começou lá atrás, como eu vos disse, num fim de ciclo, com um Marte a entrar em Escorpião, onde ainda está, preciso começar a trazer outros fatores astrológicos, e Marte é importante aqui porque Marte é o dispositor da energia de Carneiro, ou seja, é o dispositor, tem regência em Carneiro, é o dispositor da Lua que está em Carneiro, ou seja, Marte, e não só da Lua, de Neptuno e de Quiron, ou seja, o que está a acontecer com Marte, o processo que Marte está a virar, está a impactar o processo de Neptuno, a influência de Neptuno, a influência da Lua e a influência de Quiron. Um Marte em Escorpião está fortíssimo, vocês sabem, está em domicílio, ele tem domicílio em Carneiro e em Escorpião, só que o domicílio de Escorpião é um domicílio que nos leva, vamos dizer, eu creio que não estou errada, mas vou trazer só, mesmo assim, só para trazer luz aqui à situação. O domicílio de Carneiro é o domicílio diurno e o de Escorpião é o domicílio noturno. Tenho praticamente 100% de certeza disto que estou a dizer, mas independentemente destes pormenores mentais, o que acontece quando qualquer planeta está em Escorpião, mesmo que seja o senhor do signo, é que nós estamos perante um grande processo de transformação, alquimia, mudança de forma. O que passa por Escorpião, se emerge do outro lado, pode lá ficar empancado, simbolicamente, mas se emerge do outro lado, efetivamente não é o mesmo de quando lá entrou. Então Marte está potente em Escorpião, está forte em Escorpião, está bem aspectado, vamos dizer, com o nó de norte, não é? Já está a fazer trígonos ao nó de norte em Peixes, e está-nos a dizer, amores, não dá para sair desta encruzilhada, não dá para sair desta pescadinha de rabo na boca sem proceder a transformações profundas na natureza dos nossos desejos, na natureza das nossas ações, na natureza das nossas conquistas, na maneira como saímos para a vida, na maneira como agimos, na maneira como temos iniciativas, naquilo que queremos conquistar e que desejamos conquistar para as nossas vidas. Não dá para continuar em frente, pelo menos não dá para, reformulando, se não mudarmos nada na nossa maneira de agir, nós vamos continuar a repetir a mesma pescadinha de rabo na boca que tem sido a vida, a nossa e dos ancestrais antes de nós e da humanidade antes de nós. Então nós estamos a ser convocados a pegar em Marte e puxá-lo uma oitava acima, curioso, faz-me pensar em Plutão, puxá-lo uma oitava acima e trazer-lhe uma nova luz, uma nova qualidade, uma nova frequência, uma nova vibração. E Marte
é o planeta que mais representa a energia do desejo, a energia da sexualidade, a energia da combatividade, a energia da agressividade, a energia da conquista, a energia da competição. Okay? Marte tem todo este simbolismo dentro dele, porque ele rege Carneiro e Escorpião, então há de certa forma aqui uma associação com todas estas expressões, mas em Escorpião ele representa a natureza do instinto básico de sobrevivência, ele representa a natureza do instinto animal em nós, ele representa a natureza do instinto básico que nos leva, nos aproxima, e não estamos assim tão longe, infelizmente, da nossa natureza mais primária, mais básica, mais animal, menos humana, não é? Porque, de certa forma, aquilo que nos descreve como seres humanos é a capacidade de sermos conscientes e amorosos. Mas nós, no geral, e na grande maioria dos nossos momentos da nossa vida, nem somos conscientes, nem somos amorosos. Então nós estamos a ter esta oportunidade, este é um dos indicadores mais preciosos que aqui está, embora ele não esteja a fazer assim grandes aspectos, não é? Mas está aqui algo de muito mágico, porque é o indicador de que não dá para sair desta encruzilhada, não dá para seguir o bom caminho, não dá para fazer algo de melhor do que aquilo que já fizemos com as nossas vidas, se nós não fizermos alquimia com a natureza do nosso desejo. Se nós não pegarmos neste desejo e o sublimarmos e sacrificarmos o instinto e sacrificarmos a necessidade de sobrevivência e sacrificarmos e deixarmos de responder ao medo, ao controle e à manipulação, expressões de escorpião de escorpião, vamos dizer assim, a funcionar em desequilíbrio, de escorpião pela negativa, ok? E se não transformarmos isto em capacidade de emergirmos acima das nossas sombras, acima das nossas dores, acima dos nossos traumas e fazermos algo de bom com a nossa jornada, e fazermos algo de amoroso com a nossa caminhada, e fazermos algo que acrescente a vida com a nossa... e curarmos, curarmos esta natureza magoada em nós, porque efetivamente temos ali, daquele lado, um Quirano encarneiro, há carradas de tempo, quase a chegar a touro, não é? A dizer-nos que não dá para avançarmos sem curarmos as nossas feridas associadas ao abandono, à separação, à rejeição, à crença de que fomos abandonados aqui e que não pertencemos a lugar nenhum, que não temos lar, que não temos casa, que não temos... que Deus nos deixou cair do colo dele. É isso que para mim representa um Quirano encarnar, em que qualquer um de nós, enquanto almas, esqueceu-se de muita coisa, não é? E sente-se abandonado. Pai, pai, porque me abandonaste, não é? E nós estamos a ter a oportunidade de, por um lado, confiarmos de uma forma absoluta, inquestionável, naquilo que é a verdade do nosso coração, naquilo que é a luz que transportamos dentro de nós e que, por certo, tem expressões semelhantes e outras diferentes em relação a todos nós. Cada um vê o paraíso de forma diferente, cada um tem sonhos diferentes uns dos outros, mas todos aspiramos com um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais amoroso, um mundo mais fraterno. Eu creio que isto é comum e transversal a todos nós, porque todos nós só caminhamos por uma razão. Nós buscamos o amor e buscamos vencer os nossos medos e vencer os nossos medos existenciais, os nossos medos de morrer, os nossos medos de não continuarmos a existir, de nos extinguirmos.
Então, com isto e com esta intensidade toda, precisamos trazer também a questão de Mercúrio, que acabou de sair deste trânsito pela energia de Balança, onde, de certa forma, andou a conhecer e a mediar, vamos dizer assim, a conversação entre as partes. Recordem, quando eu falo das partes, não é à toa. Marte rege Carneiro, Vênus rege Balança. Marte rege Escorpião, Vênus rege Touro. Qualquer um destes dois signos, destes dois eixos, nos traz as dinâmicas de nós, de certo modo, encontrarmos equilíbrio e proporção para estes dois arquétipos que nos habitam. Vênus como a deusa do feminino, do amor, do magnetismo, daquilo que de certa forma nos dá prazer, alegria, bem-estar, associado também ao conforto, ao dinheiro e tudo isso. Mas Vênus é a qualidade, é a primeira frequência do amor, é Vênus. E Marte é o guerreiro em nós e aquele que tem a coragem para fazer e caminhar a jornada. Então, qualquer um dos dois eixos nos traz a possibilidade de integração e de transpor, vamos dizer assim, barreiras entre as nossas duas polaridades. E que, em lato senso, Marte é o masculino e Vênus é o feminino. E todos nós somos imbuídos, em nós existe essas duas qualidades, essas duas energias. Todos nós somos uma dança de masculino e de feminino, independentemente do nosso sexo ou das nossas preferências ou do nosso termos nascido homem ou mulher, independentemente disso, todos nós temos esta polaridade existente em igual proporção em nós. Só estamos a aprender isso, ok? Passamos à frente para eu não perder o raciocínio. Então, Mercúrio, que teve este tempo todo em balança, a conhecer as partes, a dialogar entre elas e, de certa forma, a ter a oportunidade de se reequilibrar também ele próprio, não é? De, pelo menos ter clareza, ter objetividade, ter a possibilidade de reconhecer a dualidade e que, de certa forma, Mercúrio é o planeta, de certa forma não é mesmo, não é? É o planeta que, de certa forma, dispõe de Vênus, ok? E dispõe também de Urano, mas principalmente aqui Vênus, que é a senhora deste processo, não é? A senhora deste lado, Marte, que está a ser o dispositor da Lua, e deste lado, Vênus, que está a ser a dispositora do Sol. E está em Virgem, e Virgem tem uma relação direta com Mercúrio, porque Mercúrio dispõe de Vênus em Virgem e do Norte-Sul. E se este Mercúrio agora mergulha em Escorpião, precisamente no momento da Lua cheia, engraçado que na Lua nova foi Marte, observem, precisamente na Lua cheia, Mercúrio mergulha em Escorpião. E o que está a acontecer, da mesma maneira como falámos da sublimação e vamos dizer do trazer para uma oitava acima a natureza do instinto e do desejo de Marte, vamos falar que precisamos trazer para uma oitava acima a natureza de Mercúrio. Isto é verdade de tantas maneiras neste mapa, que se todos tivéssemos o mesmo nível de proeficiência com os símbolos astrológicos, nem era preciso mais palavras para eu explicar. Primeiro Marte mergulha em Escorpião, depois Marte está a 0 graus de Escorpião, estende um quincôncio para Urano em Gêmeos, estende um quincôncio para Neptuno em Carneiro, estende uma oposição para Quirón em Carneiro. Meus amores, o que é que isto tudo quer dizer? Sabem quem é a oitava de Mercúrio? É Urano. Sabem qual é o outro signo que Mercúrio rege? É Gêmeos. Ok? Então, aqui já está dito de outra forma diferente a necessidade desta mente, desta capacidade de compreensão, daquilo que sabemos até então, daquilo que sabíamos até então, precisar de um upgrade, uplift, não é? A nossa mente precisa de passar pelo mesmo processo alquímico que está a acontecer com Marte. A questão é que assim que Marte entrou em Escorpião, deixou de estar disposto por Vênus e passou a estar disposto por um Marte em Escorpião potente. Então, eu vou dizer que o processo é tão intenso como irresistível.
Quando eu vejo estes dois quincôncios aqui, isto faz um dedo de Deus, é muito bonito. É uma configuração muito bonita, com algum simbolismo mágico, uns dão-lhe mais valor que outros. Eu gosto bastante dos quincôncios, eu dou bastante valor a este aspecto. Não me perco nos seus simbolismos mais elaborados, mas entendo-lhe, vamos dizer assim, o pulso. E o pulso que eu capto do dedo de Deus e o pulso que eu capto dos quincôncios é que não há como estas energias não serem puxadas, vamos dizer assim, à frequência mais elevada que elas podem alcançar agora. Então, a frequência onde estão só vai trazer sofrimento. É por isso que o quincôncio é um aspecto difícil, associado ao sofrimento, associado à doença, associado a problemas de saúde, etc. Porque não há como isto funcionar positivamente se nós não elevarmos uma oitava acima ou se nós não pegarmos nesta frequência da nossa mente e elevarmos mais alto, mais longe, para cima. E o que é isto? Mais alto, mais longe, para cima. Amplificarmos os horizontes da nossa consciência. Trazermos clareza às nossas próprias sombras. Iluminarmos as nossas. Até me faltam palavras, não é? Iluminarmos as nossas próprias. Os lugares onde nós próprios barramos, onde nós próprios estamos cegos, onde nós estamos com palas nos olhos. Então este Mercúrio entra em Escorpião e eu não resisto a dizer, é muito engraçado, porque ao nível, isto não interessa nada, é só uma reflexão tosca, mas ao nível da astrologia da alma, ao nível da visão esotérica da astrologia, que é a astrologia que nos olha como seres em evolução e que estão, por um lado, nesta astrologia a evoluir num corpo físico, por outro lado, na astrologia esotérica a evoluir numa alma e também como espírito, o regente hierárquico de Escorpião é precisamente Mercúrio. O que quer dizer que, ao nível, vamos dizer assim, das mais altas frequências da vida, Mercúrio está muito bem em Escorpião. Mas ao nível da 3D, Mercúrio em Escorpião não está, não tem que estar necessariamente, não está dignificado, não é nada de especial, está num processo, vamos dizer assim. Se nós temos a mente no signo que, pelo lado sombra, nos fala dos ambientes mais escuros, mais profundos, mais manipuladores, mais controladores, mais obsessivos, mais nem tenho palavras para transmitir. Então, o Mercúrio ou se regenera, não é? Ou está num processo de regeneração, se estamos comprometidos com o nosso processo de evolução, ou está num momento de intensificação da natureza do controlo, da natureza da manipulação, da natureza do levar a água ao meu moinho, da natureza do mexer nas peças de xadrez para que o jogo saia à minha maneira. Então, sempre, ok? E as coisas não são boas nem más. Volto a frisar esta minha ideia, que não sei se vos escrevi, acho que só escrevi para mim. As coisas não são boas nem más. As coisas são. E depois, consoante o lugar onde elas ecoam, consoante a parede onde elas batem, consoante as pessoas que as recebem, consoante a consciência que as vive, elas adquirem expressão, elas adquirem formas, elas adquirem conteúdos. Então, não há coisas boas nem há coisas más. Há expressões de energia, há expressões de vida, há energia em movimento. E consoante os lugares onde esta energia bate, consoante os lugares onde esta energia ecoa, onde ela chega, onde ela impacta, e impacta-nos a todos, assim cada um de nós molda consoante aquilo que tem dentro. Então não há promessas mágicas. Eu tenho esta tendência de vos dar um cenário dourado, colorido, porque eu estou a olhar para a nossa vida da alma.
eu estou a aspirar que cada um de nós tenha presente que está num caminho de evolução, num caminho de entrega, num caminho de despertar os seus verdadeiros dons e a natureza do seu coração. E por isso eu faço estas leituras, ou olho para os céus e trago estas mensagens a partir do meu lugar que aspira a que eu e todos nós em conjunto possamos cada vez mais colaborar com a evolução da nossa existência, a evolução daquilo que somos e o despertar da verdadeira natureza daquilo que somos. Na prática, isto pode ter leituras, e se vocês acompanharem outro tipo de astrologia, outros astrólogos, isto tem leituras muito pesadas, densas e difíceis. É uma questão de, vou dizer, preferência e de formação da minha própria natureza. Mas efetivamente está pesado, não é? Não há como, com planetas em Escorpião, não há como. E recordem, deixem-me trazer-vos também, que a seguir, daqui a poucos dias, se temos o Sol a 14 graus e se nós temos ainda pela frente 16 graus de zodíaco, daqui a 16 dias nós temos o Sol a chegar a Escorpião. E vai se juntar a Mercúrio e vai se juntar a Marte. E lá mais para, já não sei, 6, 7, 8, 9, 10, não sei, ao redor desses dias de novembro, Vênus terá percorrido todo, dia 13, temos uma coisa muito mágica, já vos digo. Dia 13 a Vênus entra, no final do dia 13 a Vênus entra em balança e recupera a dignidade, quer isto dizer, recupera a sua força, recupera o seu poder para agir, está no seu melhor, na sua qualidade máxima, está na sua melhor frequência e vai estar durante uns dias, são dias, não é? A percorrer o seu próprio reinado, a sua própria energia de balança. Vamos dizer que está na sua frequência mais elevada. Mas quando chegarmos ali ao redor do dia 10, 9, 10, creio que é 10 de novembro, nós temos Vênus a abandonar o seu domicílio e também ela a entrar no caldeirão alquímico de Escorpião. E curiosamente, a próxima lua nova acontece também nos graus 28, né? De 28 de Escorpião. A próxima lua nova não é a lua cheia. E vai ter os nossos planetas pessoais. Então vai ter Sol, vai ter Lua, vai ter Marte, vai ter Mercúrio e vai ter Vênus, se não estou equivocada, todos no final de Escorpião. Não tenho bem a certeza se Marte pode estar aqui um a mais. Pronto. Mas de qualquer forma, grande parte dos planetas. Agora fico curiosa. Agora fico curiosa e não posso ficar, não posso deixar ficar esta aqui. Deixa-me abrir por instantes, eu prometo que volto já e desculpem, eu tenho que passar estas reflexões. Vamos abrir o dito ciclo da Lua Nova de Escorpião. Ai, não é este? Este é, desculpa, pensava que tinha aberto errado. Então nós vamos, exatamente, não estou equivocada, claro, Marte já cá não está, Marte já está em Sagitário, ok? Então, Mercúrio a 28, Sol a 28, Lua a 28 e Vênus a 16, tudo de Escorpião. Amores, não tem como, não é? Nós estamos num processo de tremenda regeneração e de tremenda transformação de tudo aquilo que é representado por, nesta fase, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, e Marte já terá por lá passado. Então, Vênus representa o que eu valorizo, o que eu amo, a qualidade que eu reconheço na vida, nas coisas, na vida à minha volta e a qualidade daquilo que transporto dentro e a qualidade dos meus dons. Então, Vênus representa tudo o que são dons e qualidades e representa a nossa busca, vamos dizer assim, por aquilo que apreciamos na vida. A Lua representa tudo aquilo a um nível, eu gosto de olhar para ela como a expressão daquilo que em nós sente, a expressão da nossa alma, mas só é a expressão da nossa alma se nós tivermos já feito o caminho de entendimento e compreensão daquilo que estamos a fazer com a nossa vida aqui. Se não for isso, ela representa fome, ela representa vazio, ela representa ausência, ela representa carência, ok? E ela representa o lugar onde algo está a começar a brotar como manifestação. O Sol representa a luz e a consciência, é o dador da vida.
e Mercúrio é a mente. Então vamos dizer que, e é muito curioso porque nós temos o Sol está tão junto a Mercúrio, isto tem uma expressão técnica, andará ao redor de qualquer coisa como Casimi, não é? Não sei se já terá estado, se não, porque ele está retrógrado e eu não consigo ver ali os números. Ah, não, está prestes a ficar pela segunda, está prestes a ficar, ok? Porque Mercúrio está retrógrado nesta fase, nesta altura, estamos a falar de 20 de novembro, ok? Mercúrio está retrógrado nesta altura e está a regressar de Sagitário a voltar a Escorpião. Então esta lua de Escorpião, muito, muito mágica, ok? Lua nova de Escorpião de novembro vai trazer, vamos dizer assim, a reinicialização destes padrões. Mas voltamos onde estávamos, porque estamos perante uma lua cheia e precisamos de entender e não nos perdermos tanto em pormenores. Foi mais para vos apontar para onde eu tenho estado a olhar e de onde eu também retiro este simbolismo do que estamos a vivenciar. Então precisamos de ir aqui ao ciclo de setembro para abrir a nossa lua cheia. Vocês estão a acompanhar? Há qualquer coisa de questões aí desse lado? Está confuso? Estamos a saltitar muito ou está ok? Se tiverem questões, por favor, digam, escrevam, ponham no Q&A ou ponham no chat, que eu prometo que olho. Apesar de ser um bocadinho lerda nesses movimentos, não tenho muita habilidade para saltitar entre o chat e aquilo que estou a dizer, mas também quero ter a certeza que vocês estão a acompanhar. Um bocadinho de água, então. Então, regressando aqui aonde eu ia, que estava a falar neste dedo de Deus, entre Urano, entre Neptuno e entre Mercúrio, com Mercúrio acabado de ingressar em Escorpião, então nós temos aqui uma assinatura clara de que esta capacidade de compreender a vida, a maneira como a pensamos, a maneira como entendemos o que estamos a viver, os padrões, vamos dizer assim, de pensamento que nos acompanharam até hoje, não é? Precisam de entrar num grande processo de combustão, num grande processo catártico, num grande processo de alquimia, num grande processo de transformação e precisam de se elevar. Okay? Não são quaisquer os planetas que estão na origem deste dedo de Deus, é Neptuno em Carneiro, retrógrado, quase a entrar em Peixe, que nos aponta, vamos dizer assim, uma nova visão, um novo ideal da vida, aqui, o novo cenário que temos pela frente, a nova imagem que temos pela frente, a nova semente de Deus que está a chegar à Terra, ok? E é Urano, que representa a nossa capacidade de nos ligarmos à nossa mente superior, representa o nosso pensamento elevado, representa a capacidade de nós vermos além dos nossos olhos, de vermos com os três olhos, de vermos com a nossa mente de uma forma mais plena e inteira. É o planeta que nos fala do futuro, é o planeta que nos fala da visão, e esta visão e este ideal batem por quincôncio em Mercúrio e claramente Mercúrio acabado de chegar a Escorpião e claramente nos dizem esta mentalidade não serve. Com esta mentalidade vais perpetuar o caminho do sofrimento. Com esta mentalidade vais continuar a viver como um primata. Com esta mentalidade vais continuar a brincar às cavernas. Vais continuar na guerra da sobrevivência. Vais continuar agarrado à mesma vidinha limitada. Okay? Onde é que isto também está a ser dito? É porque está a 0 graus, com quem é que ele se comunica mais? E não vamos ignorar que Saturno está na equação também, embora não esteja contemplado com o quincôncio, porque é um aspecto menor e tem uma orbezinha muito estreita, não é? Mas Saturno está literalmente na equação também. Quem é que mais está na equação com Mercúrio? O próprio do Plutão. Okay? Então, Mercúrio acaba de mergulhar em Escorpião, onde está um dos seus senhores, que é Marte, e o outro dos seus senhores, que está em Aquário, que é regido por Urano, ok? E por Saturno. Esse Plutão está a fazer quadratura para este Mercúrio e a dizer: meu menino, precisas de tirar as palas dos olhos, precisas de abrir horizontes, precisas de ir estudar mais, precisas de refletir mais, precisas de mergulhar mais fundo. Precisas de ir ao reino de baixo, precisas de ir aos teus infernos
para resgatar a tua verdadeira luz, para resgatar a tua verdadeira sabedoria, para resgatar a tua verdadeira consciência. Então, o que mais me salta nesta lua cheia é que, apesar de eu vir a dizer isto há longos meses, desculpem se eu sou repetitiva, porque eu tenho visto indicadores disto várias vezes nos céus, mas cada vez mais os indicadores são a ferro e a fogo. Cada vez mais destes indicadores são tão claros e tão evidentes que já não é uma suposição, é uma confirmação, é um statement. Não dá para continuar neste nível, ok? E sem compreensão nós não entendemos nada da vida. Nós não entendemos nada dos processos que vivemos. Nós sofremos com a vida porque não damos compreensão àquilo que estamos a viver. Não entendemos a pulsação do que estamos ali a aprender. Não entendemos o propósito, o sentido e a direção. E as palavras vão-me conduzindo. Propósito, sentido e direção. E eu vejo logo, okay, propósito atira-me para o sol também, mas eu olho logo para Júpiter em Caranguejo. Aí deixei uma ideia solta lá atrás. Júpiter em Caranguejo, que está num sextil lindo com a Vênus. Os dois benéficos estão extremamente bem ligados nesta lua cheia. Está numa quadratura com Quiron, ok? Onde precisamos de dar um sentido às nossas dores. Quiron representa as dores, as feridas, os traumas, aquilo que nos dói, aquilo que, as nossas imperfeições, aquilo que sentimos como imperfeito, como não correto, como não aceitamos, as dores que transportamos em nós, o que nos dói. A intenção com Júpiter em Caranguejo que diz, meu amor, olha para dentro, olha para trás, olha para o fundo da equação, olha para o propósito inicial de aqui estás e dá compreensão, sentido, sabedoria. É o planeta da sabedoria, é o planeta da consciência, da sabedoria. Quando eu digo consciência, é no sentido de trazer sabedoria, em Caranguejo. Okay? E parênteses para trazer o que ficou lá atrás. Ontem, num pequeno escrutínio que estava a fazer para perceber exatamente quando é que Vênus entrava em Escorpião, creio que não tenho bem a certeza se era isso. Não, já não sei bem. Quando estava a fazer esse escrutínio, percebi então, curiosamente, que agora já não consigo trazer, era o ingresso de Vênus em Escorpião? Não pode ser, é mais para a frente. Bom, quase que tenho vontade de abrir o mapa, mas não vamos lá. Neste dia 13, então, nós temos à mesma altura. Agora não consigo completar o raciocínio, tenho mesmo que abrir. Desculpem-me que isto, quando tem que ser, tem que ser. Não vale a pena, não vale a pena fazer força para trás. Quando nos dizem que tem que ser, a gente faz e pronto. Então vamos lá pôr. Desculpem, vou tomar mais tempo, até porque entre abrir mapas, etc., estou a roubar-vos um pouquinho. Se precisarem de sair, a gravação fica. Seria mais para o final do dia. Ok. Então. Desculpem, não é este. Esquece, se calhar não é importante. Porque eu não mudei bem. Sorry, sorry. Ok. Ok. Cá está. Não estava assim tão equivocada. Desculpem, é que eu acho que é um dia muito mágico, ok? Porque quando Vênus, estava a falar em Escorpião, disparate, é quando Vênus entra em balança. Então, Vênus no finzinho do dia 13 vai estar a percorrer o último grau de balança, vai entrar em balança, recupera a dignidade, como eu estava a dizer há bocado. Vênus é o representante da energia do feminino, Vênus é representante do amor, Vênus é representante daquilo que de certa forma nos devolve gratificação, nos devolve o sentimento de que a vida é boa e de que, bom, está tudo bem.
E dei-me conta, ao tentar perceber quando é que Vênus lá chegava, dei-me conta que pouquinho, se eu andar uns minutinhos para a frente, pouquinho tempo depois, mas praticamente, vamos andar uns minutos, não, minutinhos é pouco, há uma hora, ok? Se eu andar um pouquinho para a frente, nós vemos a Lua praticamente a aproximar-se, vamos dar um bocadinho mais, é quase em simultâneo. Vamos pôr, ok. A Vênus aqui já está em balança, a Lua está a poucos minutos de chegar acima da conjunção com Júpiter em Caranguejo. A Lua rege Caranguejo, Júpiter está dignificado em Caranguejo. Então, este pareceu-me um momento muito. Isto não quer dizer nada e quer dizer tudo. Quer dizer que, apesar de nós estarmos neste laboratório alquímico, apesar de nós estarmos num momento de intensidade, sente-se a energia, sentem-se as tensões, lidamos com o medo, é hora de lidar com tudo isso, lidamos com as inseguranças, é hora de atravessar tudo isso, mas há um bom augúrio, especialmente para o fim do mês, as coisas vão ficar simpáticas com os planetas em água e com Júpiter, mas neste dia, particularmente, eu achei tão lindo a Vênus a chegar ao grau zero, desculpem que deixei isto aqui muito aberto, a Vênus a chegar ao grau zero de balança e a Lua, que é o outro representante da energia do feminino, que é aquela que dá forma, que é aquela que recebe as bênçãos, que é aquela que como, faz a ponte entre o de cima e o de baixo, faz a ponte entre o céu e a terra. A Lua em Caranguejo, que é o seu domicílio, em conjunção com Júpiter, no momento praticamente exato em que a Vênus chega ao seu reinado. Para mim é um bom indicador. Bom, deixem-me dizer mais, num trigo maravilhoso Vênus com Urano e com Plutão, não é? É muito mágico de observar, é um céu muito mágico, não sei, neste dia vamos estar a fazer a nossa sessão da astrologia para todos, que eu divulguei na newsletter e creio que alguns de vocês estão inscritos. Vai ser o dia em que nós vamos estar a fazer essa sessão às 19 horas, então acredito que algumas bênçãos possam chegar até nós nesse encontro. Eu tenho um plano a seguir com aquilo que estou a querer partilhar nessas sessões, mas estou aberta, não sei o que é que vai vir. Se tiverem interesse e curiosidade, juntem-se a nós, está bem? Porque o dia é mágico e é propício a coisas amorosas e bonitas e belas. Por isso, vamos trazer beleza à Terra, vamos fazer a nossa parte. E não sei, pronto, não sei o que é que vai acontecer, estou-vos a estender o convite. O que mais eu tenho a dizer para estes céus, então? Vênus que está em Virgem não está muito confortável, porque ela continua aqui numa oposição ao Nó do Norte, que é de certa forma o signo onde ela se exalta, ou seja, ela está débil na energia de Virgem, ela não gosta de aqui estar, e Vênus é regente do Sol, não é? É de senhora da energia de balança, ela está também em oposição a Saturno, ok, que está em peixes e que de certa forma está a representar toda a conclusão deste ciclo, desta velha vida, deste encerramento. Já falámos disto noutros ciclos anteriores. Vamos dizer que ela está a receber nãos, é como se a vida boa tivesse para aquele lado, mas ela ainda estivesse presa aqui onde dói, onde há coisas ainda por apaziguar, por sanar, por entender, por compreender. E recordem-se, se Mercúrio sai de balança e entra em Escorpião, e o processo de crise e de transformação que começa a acontecer através da nossa capacidade de mergulhar fundo e dar uma compreensão mais profunda àquilo que temos estado a viver e com uma capacidade de iluminar melhor ou de reconhecer melhor as cordinhas que nos mantêm agarrados a determinado tipo de padrão, de comportamento, de pensamento. Então, a Vênus reflete também os processos que o seu dispositor está a ter que viver. Então, ela está num momento de aperto, por isso eu acho que é muito mágico quando ali no dia 13 de outubro ela entrar no grau zero de balança e a Lua se juntar a Júpiter em Caranguejo, eu acho que vai ser assim um alívio para as energias do feminino que estão apertadinhas e que estão de certa forma em muito esforço, de certa forma em muito esforço e em muito aperto, ok? Não sei como é que vos posso trazer isto de outra forma, mas acho que já deu para compreender.
Então, também falei da oposição de Mercúrio a Quiron, falei da quadratura de Júpiter a Quiron, o que é que eu ainda não falei? Há aqui outro quincôncio, não é? Quincôncio da Lua nova, da Lua cheia com o Nó de Sul em Virgem, ok? E que também nos fala deste processo que eu estava a apontar como a natureza, a necessidade de nós de trazermos, vamos dizer, a parte que nos falta da nossa individuação, da nossa consciência plena de quem somos, da nossa inteireza, da nossa integridade de vida, pensando que, voltando àquela reflexão que tivemos sobre balança, da fome de carneiro em busca dos outros, em busca do preenchimento daquilo que o outro me pode devolver, como se o outro me pudesse alimentar desta fome, como se o outro me pudesse nutrir com aquilo que só eu posso dar-me, só eu posso colocar lá, no lugar onde está aquele vazio, aquele buraco, aquela fome. Talvez não tenha explorado tanto como queria a reflexão sobre balança, mas eu acho que deu para que vocês compreendessem bem o que eu estava a querer dizer com isto, até porque também vos escrevi. Então, quando pensamos nisto tudo, pensamos que não há como nós continuarmos a não atender as nossas necessidades não atendidas, que é a urgência de carneiro. Uma lua em carneiro tem urgência, ok? Tem uma necessidade urgente, emergente, inadiável de se preencher com tudo o que carneiro representa, a coragem, o fogo. Eu estava à procura de uma palavra para transmitir o que eu quero dizer com o fogo, a iniciativa, o intuito, a intenção, a confiança em si próprio, o reconhecimento de si próprio, em vez de andar à procura que isso seja devolvido por um outro qualquer das suas vidas. É necessário parar e voltar para dentro, parar e voltar para o centro. A vida está muito a puxar-nos para dentro. Estes próximos meses vão ter muita acentuação nas energias da água. Os 3 signos da água vão estar com fortes movimentos. Júpiter vai permanecer em Caranguejo e vai fazer a sua retrogradação. Neptuno vai retrogradar e vai entrar em Peixe e juntar-se a Saturno e ao Nó de Norte. E como vos mostrei, grande parte dos planetas Sol, o Mercúrio já lá está, Sol e Vênus vão, os planetas pessoais vão todos passar por Escorpião e por um momento todos os 3 signos de água vão estar a conversar entre si. Isso de certa forma é benéfico porque a energia de água comunica por trígonos, não é? Nós estamos perante um momento de vamos dizer, de harmonização das águas, de harmonização das emoções, há bênçãos, há proteção, mas ao mesmo tempo que há toda essa dinâmica, há também uma profundidade insondável nas ondas, vamos dizer, que nos atravessam, nas emoções que nos atravessam, nos sentires que nos atravessam e que têm uma, vamos dizer, uma expressão, um lado que já não nos serve, vamos dizer que é a reverberação das ondas emocionais e das dores emocionais que já não nos servem, que já cumpriram a sua função, que revestiram as nuances da vida velha. É a amálgama de energias em Escorpião que nos fala da grande máquina de lavar, onde estas águas estão a ser purificadas, lavadas, transformadas, e vocês pensam, purificadas em Escorpião? Não há como, é como pôr à cora, não é? É o processo de tornarmos, filtrarmos a água turva de Escorpião na água cristalina de Peixe. Então, de certa maneira, um dos processos é que nós estamos a purificar as nossas emoções com a bênção de Júpiter em Caranguejo, que nos aponta claramente para, vamos dizer assim, o princípio original, o princípio original da natureza das águas. E quando eu falo de águas, é importante que todos percebam que estou a falar de emoções, sensibilidades, percepções, intuições, tudo que nos chega através do nosso
da nossa intuição, do nosso instrumento, da nossa tecnologia sensorial. E nós temos muito de sensorial, ok? Então, grande parte do mês nós vamos ter estas energias todas ativadas, a trazer muito, muito desta energia. Obrigada, Paula. Desculpa ter-me alongado e perdido aqui um pouco no tempo. Há muito que eu queria transmitir e dizer. Eu creio que a essência já foi passada, então ficarem também com esta percepção. Nós voltamos a conversar, se Deus quiser, na lua nova de Balança, que acontece a 21 de Escorpião. Desculpem, a 21 de outubro. Meu Deus, que confusão! Que acontece a 21 de outubro, mas eu não posso no dia 21, tenho já outro encontro com as meninas que acompanham o Astrolábio, então no dia 20 provavelmente estaremos a fazer a sessão de Lua Nova. Até lá temos este período de tempo para integrar toda esta informação, trazer esta compreensão à forma como nos relacionamos com a vida, com o exterior, com as nossas relações próximas, com o outro que sempre manifesta este lugar de espelho na nossa vida. Reconheçam amorosamente que não há nada que chegue expresso pela vida à nossa volta, pelos outros da nossa vida, pelos reflexos, é como a lua a espelhar a luz do sol. Não há nada que nos chegue de fora que não comunique intimamente com as nossas zonas cegas, inconscientes, ocultas. E que não venha ao de cima por castigo, não venha ao de cima para nos magoar, não venha ao de cima para tocar os nossos botões, venha ao de cima para que nós possamos identificar, mergulhar no processo e tornar o inconsciente em consciente e tornar o escuro e escondido em luminoso e resgatarmos potencial, porque em todos esses lugares onde existem partes de nós não vividas, partes de nós escondidas, partes de nós ameaçadas, partes de nós amordaçadas dentro de nós, reside um potencial que nasceu e existe para servir a vida de determinada forma e está refém e prisioneiro dos nossos próprios traumas, medos e resistências. Então, enquanto nós não tivermos a coragem de ir lá resgatar aquilo que está, de certa forma, apodrecido, oxidado, fechado lá no nosso alçapão e pudermos resgatar esse manancial de energia, esse potencial, essas qualidades para a luz, para a consciência, ele não tem como servir e nós não temos como ser completos. Abençoadas energias de Escorpião que nos permitem mergulhar onde mais dói, mergulhar onde mais nos aperta, mas que nos permite também sair de lá mais plenos, mais inteiros, mais regenerados, mais consistentes, mais luminosos. A não ser que a gente fique lá presos na dor, fiquemos lá demasiado perdidos no escuro, e que não consigamos encontrar o caminho da luz. O caminho da luz é representado por Sagitário. Há bocadinho repararam que na lua nova de Escorpião, que acontece a meados de novembro, 20 de novembro, ou coisa que o valha, 19, 20 de novembro, já não sei, ou 21, Marte já vai estar em Sagitário. Sagitário é o signo que nos traz a fé, a esperança e o otimismo, que nos traz a sabedoria, que nos traz a luz sobre as coisas, não é? Sair de Escorpião, entrar em Escorpião é mergulhar num pântano, é o que está a acontecer com Mercúrio agora mesmo, durante o tempo que se aproxima. Bom, já está, vimos que já estava, não é? Mercúrio agora mesmo, com Marte, irá acontecer com o Sol e irá acontecer com a Vênus. Entrar em Escorpião é mergulhar num pântano de águas densas, escuras, pastosas, viscosas, e do qual nós não vemos a saída. E sair desse lugar para Sagitário é sair em direção à luz, é encontrar o caminho da saída, não é? Atravessar esse pântano, é atravessar essa caverna escura, é a caverna de Platão, ok? Então recordem, e hoje
também pus uma publicação, Zeca, qualquer, creio que foi no meu grupo do WhatsApp e no Facebook, que dizia o seguinte, alguns na frase, eu dizia que era necessário acendermos as nossas luzes, a nossa luz interior, para nos guiarmos por ela nos próximos tempos. Então, durante este período, e nós haveremos de falar mais propriamente dele a partir da próxima lua nova também, nós precisamos de acender a luz interior. Júpiter em Caranguejos, acende a candeia que tens dentro de ti, não é? Porque vamos ter que nos guiar por ela, ok? Os nossos sentidos físicos não vão ver nada. Marte está em Escorpião, Mercúrio está em Escorpião, a Vênus vai estar em Escorpião, o Sol vai entrar em Escorpião e nós vamos ter que nos guiar pela luz que brilha a partir de dentro, pela luz interior, ok? E vamos ter que deixar que a sabedoria interior, do fogo interior, nos conduza. Por isso eu falava de uma fé absoluta nesta fase do caminho, uma confiança absoluta nesta fase do caminho, porque este caminho é necessário ser atravessado. Em contraparte, o que temos é que mergulhamos em Escorpião e não temos como sair de lá se não fizermos o processo, não é? Estamos no labirinto, não é? Estamos presos no labirinto e, de certa maneira, precisamos deixar-nos conduzir por essa parte interior em nós que sabe e que sabe por onde ir e sabe por onde é o caminho. Então, confia. Não confies na tua mente amedrontada, não confies no teu instinto de amedrontado e em modo de sobrevivência. Tens de confiar no teu Júpiter em Caranguejo, tens de confiar no fogo que te habita dentro. Esta é a chave para este momento. Acredito eu fortemente nisto que vos estou a dizer, junto com a capacidade de nos resgatarmos a nós próprios de uma forma mais inteira, trazendo a proporcionalidade e o equilíbrio dentro de nós, ousando dar espaço ao masculino e ao feminino em nós, ousando dançar com a vida de uma forma amorosa e não vem a palavra que eu quero, vamos dizer que se molda e que desliza, não surge a palavra que graciosa, de uma forma graciosa com a própria vida e saibamos para o que é que estamos a caminhar. Talvez por isso eu tenha tido necessidade de vos mostrar os céus mais à frente, os céus da energia de Escorpião. Volto a reforçar, não é bom nem é mau, ok? Depende dos lugares onde estas energias batam, mas de certa forma intenso é, profundo é e transformador é também. Então, saibamos que estamos num momento de equilíbrios frágeis e sensíveis, que só podem ser reais e verdadeiros se nós fizermos a alquimia e a transformação que nos está a ser solicitada e para tal os nossos céus e o nosso engenho vão trabalhar a favor para que nós atravessemos e possamos virar a página desta jornada pesada, que não é a jornada pesada, não é este mês de outubro, nem é o mês de novembro, é a vida que tivemos até agora, amores. É aquilo que fomos até agora. Então, com isto eu interrompo o compartilhamento, desculpem-me ter-me alongado tanto, vou preparar-me para tirar a nossa cartinha, vou preparar-me para encerrar o nosso encontro. Agradeço tanto a vossa generosidade e paciência. Hoje senti-me assim um bocado a navegar em muitas frentes ao mesmo tempo e puxada por muitos lados, ok? Mas eu confio integralmente que o essencial da nossa mensagem e o essencial do processo que temos em mãos foi captado por vocês, ainda que as palavras sejam imperfeitas e me deixem muitas das vezes com a sensação de que não disse tudo o que queria ou tudo o que podia ter dito. Então, às vezes falamos muito e depois não é tanto espremido, a coisa não dá assim tanto, mas foi o possível deste nosso encontro. Agradeço imenso a vossa generosidade, a vossa gentileza,
a vossa energia, tudo que me chega também aqui a este lado, por nos sentarmos aqui e por darmos de nós para este nosso trabalho em conjunto. Então, peço agora às cartinhas que nos deem uma mensagem em síntese para a nossa lua cheia, que nos possa ajudar no processo. Uau! E sai-nos o xamã místico. Onde é que está o meu livrinho? Está aqui. O xamã místico, eu vou-vos mostrar. Ok, está muito perto, assim. Ok. É a carta número 38 do meu baralho. E diz o seguinte... Já agora só mais um instantinho da vossa paciência para a minha tradução. E diz o seguinte: este é o símbolo daquele que se encontra na origem dos mitos e dos contos e não está envolvido nem definido pela história, não está embrenhado nem definido pela história. Ao contrário, observa, evolui através dela e percebe todos os seus aspectos. Assim, o xamã místico representa a capacidade de sonhar uma nova história e um novo mito e de dar-lhes uma existência. Move-se entre os distintos mundos. A porta traz vagamente o manto, perdi-me, do mundo sobre os ombros e canta para que o mundo exista. Não, chama-nos a situarmos-nos no mundo e a reconhecê-lo. No entanto, não deixar que este nos defina e não nos apegarmos demasiado, não deixarmos que este nos defina ou não nos apegarmos demasiado à sua experiência, à experiência. Este é o símbolo da verdadeira alquimia, porque todos os elementos da vida têm um lado espiritual, outro material. Se recordarmos isto, todo o tipo de milagres e de manifestações se tornam possíveis. A interpretação desta carta diz-nos o seguinte: quando o xamã místico aparece, é para considerar a capacidade de viver sem amarras. Está a convidá-lo a criar e a sonhar a sua vida, a atuar segundo a inspiração e o impulso divino, sem se agarrar a uma história conhecida de êxito ou de benefício, de logro, de benefício, ok? Pode observar de forma imparcial as histórias que se conta a si mesmo e que conta aos outros, não é? Pode observar, é uma pergunta, pode observar de forma imparcial as histórias que se conta a si mesmo e que conta aos outros? E pode converter-se no mistério para si próprio? Em que pessoa se teria convertido se tivesse desejado contar, se não, desculpem que é uma em que pessoa se teria convertido se tivesse deixado de contar as histórias que o definiram até agora. Não tem que viver uma história que tenha origem no seu passado. Se não tivesse que explicar nada de quem é, nem a si próprio, se não tivesse se não tivesse que explicar nada de quem se é ou de quem é, nem sequer a si mesmo, em relação à frase que estava anteriormente, ou seja, não tem que viver uma história que tenha a sua origem no passado. E se não tivesse que explicar nada de quem é, nem sequer a si mesmo. A melhor forma de viver a vida mais extraordinária de todas é converter-se numa peça virgem, numa peça a estrear, não é? Virgem, e deixar que os seus sonhos, os seus desejos se concretizem como devem fazer. É um sinal de que deve exteriorizar uma vida que supere os seus sonhos mais loucos, ok? Grande mensagem e grande em tamanho também. Então isto só coaduna com aquilo que estivemos a dizer, que independentemente daquilo que estejamos a viver, precisamos de ter a noção que é passado, que estamos a deixar para trás um registro e que não há mapas à nossa frente, que nós estamos a criar do zero de novo, mas até
podermos ver esse criar do zero a manifestar-se. Há um caminho que tem que ser feito, há um percurso que tem que ser feito, e vamos ter que passar todos estes processos de mergulho nestas nossas curas, nestas nossas transformações, nesta nossa capacidade de fazer alquimia e trazer compreensão renovada à nossa própria vida. Sou muito grata por estes encontros, obrigada por fazermos isto em conjunto, obrigada por caminharmos juntos. Mil bênçãos, feliz lua cheia, vivam-na com o máximo de presença, consciência, fé, otimismo, porque estamos todos a ser muito necessários e a nossa presença qualifica, impacta, agracia, abençoa a vida à nossa passagem. Então, nós somos mensageiros disto que aspiramos criar no mundo e precisamos estar conectados com esta nossa melhor frequência. Meus amores, um grande beijo, já nos vemos, até já, mil bênçãos, apareçam no dia 13, é um dia muito auspicioso, eu não fazia ideia quando marquei aquela data, gosto muito, não sei o que vai acontecer, mas as energias estão ótimas para a gente expressar coisinhas amorosas e simpáticas e good vibes, apareçam se puderem, é um gosto caminhar convosco, até já.